e o local considerado o melhor para a iniciação paleolítica, assim como para muitas outras posteriores, até chegar à Era Presente, era caverna, covil ou gruta. Ela estava o mais distante possível dos profanos, o mais oculta para eles e mais inacessível. Seu puro ocultamento nas piedosas entranhas da Mãe Terra protegia dos agentes destruidores naturais, sol, chuva, vento, vegetação e rigores de temperatura, pois é sabido que no seio da caverna a temperatura é mais constante, a ação metamorfizadora vegetal não tem acesso, e tudo isso a torna um verdadeiro retiro dos ruídos mundanos, como diria o clássico. Além disso, o antro, caverna ou gruta respondia de modo mais admirável à divina lei da analogia que governa o cosmos. De fato, se todos fomos concebidos e nascemos no útero humano, era natural que aquele que entrasse profano na caverna para depois sair iniciado dela, nascesse para a nova vida superior da iniciação de outro útero ou caverna, da Mãe Terra, e assim fosse chamado de neófito, recém-nascido, tanto que os brahmanes do Oriente, fiéis conservadores deste rito tradicional eterno, quando são iniciados no templo hipogeu de seu culto, se denominam a si próprios desde então Dvija, ou duas vezes nascidos. Algo que possui inúmeras alusões nas próprias epístolas de São Paulo, ele mesmo também iniciado, como é sabido. Nota explicativa. Como os homens e os povos contemporâneos têm abusado aplicando as sublimes conquistas da ciência não iniciática à tortura e destruição da humanidade, com explosivos, gases asfixiantes, submarinos, etc. Como em muitas das cavernas cântabras e aquitanas não havia mais do que 60 centímetros de largura, que é o mínimo que permite a passagem do corpo de um homem medianamente corpulento. Como a vida é, queiramos ou não, uma contínua iniciação nas verdades e mistérios da natureza, nós, e quem não, experimentamos aquelas angústias ao visitar, por exemplo, aquelas selvas petrificadas e fantásticas de antigamente, das camadas carboníferas das minas. Veja a descrição dessas angústias que fazemos no capítulo 5º, parte 2, de nossa obra O Tesouro dos Lagos de Somiedo. Veja também os rituais iniciáticos de todas as antigas e novas instituições que, para o exame do candidato em sua respectiva iniciação, empregam provas análogas, substituindo a falta primitiva de luz da caverna iniciática pelo vendado dos olhos, a máscara, etc., etc., como não desconhecem todos os que passaram por tais coisas. Claro que o que borbulhava não era a água do lago, mas o sangue do candidato extremamente excitado e seus nervos, colocados em máxima tensão naquelas trevas horríveis, onde ele só via espectros, serpentes e outros terrores astrais que a imaginação vê quando transborda pelo terror ou pela febre. Fim da nota explicativa. Por essa mesma razão, e dentro do que a natureza ou a arte permitiam, o hipogeu original oriental e egípcio primitivo, ou dos tempos terciários, assim como o posterior hipogeu troglodita dos homens paleolíticos, tinha duas partes bem distintas. Na primeira, a entrada para o profano, era estreita. Angustiosamente estreita, como a entrada ou vulva feminina, e aqui precisamente residia a primeira prova da fortaleza física e espiritual do candidato, que, aprisionado da maneira mais angustiante entre essas estreitezas, sofria assim a prova da terra, seguida logo em seguida, sururé, os grandes iniciados, HP. B. Easy sem véu, etc., pela prova da água, já que em nenhuma dessas grutas costumava faltar o lago subterrâneo, lago em cujas águas, sabendo nadar ou não, o candidato tinha que se lançar intrépido, algo também mantido por todo o mito cavaleiresco, e lembrado, enfim, por Cervantes naquelas frases do capítulo 50, parte 1ª, referentes ao cavaleiro que, para começar sua grande aventura, tinha que se jogar de cabeça em um lago assustador. Há maior contentamento do que ver, como se dissesse que aqui agora se mostra diante de nós um grande lago de peixe fervente a borbulhar, e nele nadam e cruzam muitas serpentes e dragões com outros animais ferozes e espantosos, e do meio do lago sai uma voz muito triste que diz: Tu, cavaleiro, quem quer que sejas, que estás olhando para o temeroso lago, se queres alcançar o bem que após estas águas negras se esconde, mostra a coragem do teu peito forte e lança-te no meio delas, etc. Prova que, uma vez vencida pelo candidato, lhe permitia chegar aos campos elíseos da iniciação que vinha em seguida, após outros rigores não menos assustadores. Após as provas da terra e da água, vinha a prova do ar, a qual a nossa mestra HP. B. No capítulo 10º de Por las Grutas y Selvas de Olundostan, alude de forma novelística, porque não podia ser de outra maneira,
ao descrever suas aventuras e as do Coronel Olcott no hipogeu de Bag, uma espécie de antro troglodita entre os rios Vagre e Lima, o mais adequado para uma prova desse tipo, pois ela nos diz o seguinte sobre ele. À semelhança dos demais hipogeus da Índia, as cavernas de Bag estão esculpidas no declive da rocha, como se os arquitetos ascetas não tivessem outro objetivo senão o de irritar os infelizes mortais que vissem essas moradas quase inacessíveis para eles. Tanto é assim que, para subir até lá, tivemos que começar escalando 72 degraus esculpidos na rocha. Mas, como nos sentimos recompensados quando chegamos ao topo! Uma longa fileira de aberturas quadradas escuras, de cerca de 6 pés de lado, se abriam misteriosamente diante de nossos olhos, e, uma vez dentro, ficamos impressionados com a sombria grandiosidade do templo solitário. Após a plataforma quadrada da entrada, erguia-se um pórtico, onde se via a imagem do elefante Ganesha, e outra imagem danificada, impossível de identificar. Com as tochas acesas, avançamos resolutamente para o interior. Um ar frio e úmido de sepultura nos envolvia. O eco de nossas palavras se prolongava cada vez mais pelo ambiente daquelas profundezas, transformando-se em estranhos uivos. Estremecidos, começamos a compartilhar em voz baixa nossas impressões, enquanto os portadores de tochas se prostravam, exclamando Adev Odevi, ao iniciar sua fervorosa puja ou oração em honra da invisível deusa das cavernas. Após descrever a grandiosidade daquela nave central, com 84 pés de comprimento por 16 de largura, uma espécie de mesquita de Córdoba pré-histórica, HP. B continua, próxima à entrada, abre-se outra porta que conduz a uma câmara ovalada, com deusas e deuses esculpidos de grande estatura. Mais adiante, há uma terceira câmara, esculpida na rocha viva, a qual a entrada é proibida a todo profano não iniciado nos mistérios daquele verdadeiro aditum, ou santuário secreto. Ao redor dessa câmara, abrem-se até 20 celas, em uma das quais o Coronel Olcott encontrou um corredor secreto, por onde, devido à sua estreiteza angustiante, ele entrou com dificuldade, e onde os supersticiosos portadores de tochas se recusaram a subir, aterrorizados. Uma pedra móvel, perfeitamente disfarçada na parede de rocha viva, permitiu-nos seguir o corredor secreto até alcançarmos uma câmara de ar tão rarefeito e mofento que desmaiei e tiveram que me tirar, com muito esforço, quase morrendo. Câmaras semelhantes àquela de atmosfera irrespirável de dióxido de carbono, como a que nos conta a mestra, não faltam quase nunca em tais cavernas, ainda que seja apenas pelo fenômeno natural. Todas essas coisas são tão naturais e históricas. Uma dessas câmaras é a célebre Orelha de Dionísio italiana. Mas o fato de isso dever-se a causas naturais não significa que tal circunstância não fosse aproveitada, como a da terra e a da água, para a terrível prova que nos ocupa, e talvez nela, ou em outra subsequente, a do fogo, o candidato perdia enfim o sentido, ficando na adequada situação de colapso e perda de consciência, imediatamente utilizada na cerimônia posterior, que era talvez a de mais perigo psíquico, e que está descrita por um célebre viajante em belo trecho de Easy Sem Véu. Relativo às atuais iniciações entre os drusos do Líbano, que nos descreve com vivas cores o capítulo 7º, volume 2º dessa obra e no capítulo Culturum Liebe de nosso Árvore das Hespérides. E aqui entra talvez toda a parte relativa às discutidas pinturas rupestres, sobre as quais tão cegamente caminham, como de costume, nossos eruditos, ao se afastarem da ideia de continuidade religiosa, que deveria ser básica em tais investigações. Com efeito, basta examinar imparcialmente os célebres bisontes da caverna de Altamira para se convencer de que tais animais não significam nada do que aqueles eruditos têm crido ser representações de magia de caça, nem tampouco um embutimento feiticeiro, ou armadilha para caçar espíritos, segundo a estranha frase de certo professor estrangeiro e sacerdote católico, muito estimado pelos altos poderes em outra destas coisas, professor tão estimado que acaba de ser concedida, por real decreto, uma cátedra universitária, enquanto se nega a homens como nós, por sermos budistas, dizem. A fértil fantasia desses sábios, que rejeitam precisamente como fantástico tudo que não se encaixa em seus próprios e sectários preconceitos, os levou a pensar que os primitivos paleolíticos e neolíticos sonhavam assim, por procedimentos mágicos de dentro das cavernas, em enfeitiçar, sugestionar ingenuamente aqueles animais de sua época para que aceitassem ser caçados. Nota explicativa. Aquela manifestação artística, diz o catálogo da exposição, demonstra a potência de visão e a frescura da memória visual dos caçadores.
Hoje, os sábios concordam em atribuir sentido supersticioso ao desenho paleolítico, considerando-o como magia de caça, uma maneira mágica de pintar animais e acertar no alvo imaginário, de caçar animais e acertar realmente no alvo, e de procurar a sua maior produção e multiplicação. O véu do mistério supersticioso comporta bem a circunstância de que na Cantábria espanhola e na Aquitânia francesa, as maravilhosas pinturas de animais estão colocadas em lugares absolutamente obscuros, apenas e definitivamente visíveis com uma luz artificial, que o pintor usou por necessidade, nos recantos de cavernas, às vezes tão profundas que uma delas, a de Nials, na França, tem 800 metros lineares de desenvolvimento. Nessas obras de arte, observe-se ainda a circunstância de que todas e cada uma das figuras foram concebidas de forma isolada, nunca formando grupos, e, às vezes, com frequência, pintadas uma sobre a outra ou sobre outras. Falta a figura humana, exceto algumas silhuetas confusas, antropoides, cuja semelhança com os homens é distante, interpretadas como mascarados, talvez em artifício para caçar ou como seres diabólicos, quiméricos, talvez gênios. Nas cavernas, também se vêem impressões de mãos ao natural, em negativo ou em positivo, e também pontos e desenhos que se pensou representar em tetos, tectiformes, outros, como pentes, pectiniformes, como escudos, tiscutiformes, etc. O estilo chamado naturalista nos animais pintados, o único admirável, é o mesmo e único no norte da Espanha e no sul da França. É uma só arte, uma só escola. Fim da nota explicativa. Não, o bisonte de Altamira não é um bisonte real, nem representa magia de caça alguma, na verdade, é simplesmente um dos muitos símbolos arcaicos da sagrada vaca religiosa, símbolo que mais tarde passou para o jainismo, o parsismo, o brahmanismo, o judaísmo e o islamismo, a vaca nutridora, a deusa Ísis, enfim, ou seja, a lua, melhor dizendo, a novilha sagrada, sua filha, ou seja, a Mãe Terra que nos sustenta a todos com sua abundante fertilidade de virgem impoluta, e ainda, se quiserem, uma variante antecipada do hipocampo de Aristófanes, aquele ser meio cavalo, meio besouro que com sua bolota de lixo e tudo, a bola de lixo da terra, admiramos na comédia da paz do clássico grego. Para se convencer disso, basta contemplar a enorme, simbólica e arredondada corcova que todas essas pinturas dos animais sagrados têm. Da mesma forma que os povos greco-latinos representaram o gigante Atlas, ou seja, o símbolo da raça Atlante, precursora da Ariana, carregando o globo terrestre em suas costas, os paleolíticos representaram a esférica massa do globo terrestre sobre os lombos ou costas da referida vaca. Com isso, simbolicamente nos davam duas coisas, igualmente sugestivas, uma, a redondez da terra, que era um dos segredos do santuário, segredo cuja revelação fez com que na Grécia, Anaximandro, Ésquilo e possivelmente até Sócrates fossem castigados. Outra, o caráter animal da própria terra, como um dos muitos seres vivos da grande família celeste, essa excelsa família que tinha outros 12 animais sagrados do zodíaco, Áries, o cordeiro, o touro, etc., e sem mais nas restantes constelações do céu, a serpente, o lobo, o centauro, o cisne. Se para corroborar essas afirmações fossemos listar os milhares de testemunhos que o estudo das religiões comparadas nos proporciona, teríamos que começar reproduzindo aqui o texto inteiro do nosso livro de Gentes do Outro Mundo, todo ele consagrado à Sagrada Vaca, e cujo resumo, no que diz respeito ao detalhe que nos ocupa, está dado no parágrafo que diz, deve ser repetido 1000 vezes. A contraposição entre a ideia religiosa dos primitivos arianos, que se diziam ser de raça solar, e os arianos degenerados, brahmanes e semitas, tanto asiáticos quanto europeus, que são da raça lunar ou inferior, e da desprezível raça terrestre, mlechas ou escravos de suas paixões, reside precisamente em tudo que se refere à vaca sagrada, fonte estranha de altas revelações, para os primeiros, e alvo depois de todo o ódio e de todo o sacrifício cruel da própria vaca, para os segundos. Quem desconhece isso, desconhece na verdade toda a história religiosa. Se não, que avalie e refine estas referências sintéticas. Primeira, o deus Jano Saturno, greco-romano, desce à terra exilado por seu filho Iópitar, ou Júpiter, e com a domesticação do touro e da vaca, que unta seu arado Triptolemo, ensina aos homens a agricultura. Segunda, esses mistérios de Jano Saturno são os mesmos mistérios parsis do touro de Mitra, de nossos taurobolios emeritenses e antes daquela espécie de corrida de touros com a qual, segundo o Timeio de Platão, terminavam suas assembleias.
religioso-políticas os 10 reis da Atlântida. Terceira, os mesmos mistérios eram igualmente os do sagrado boi Apis, egípcio, tanto que o bisonte de Altamira não é senão um sucessor, ou, se preferir, um precursor do próprio boi Apis. Quarta, o divino Siddhartha Sakyamuni, quando se retirou ao deserto antes de lançar-se à pregação, viveu afastado do mundo durante 2 anos, segundo a lenda sustentada do leite da vaca, ou seja, que ele se iniciou nos mistérios dela. Quinta, a vaca religiosa é tão sagrada entre os brahmanes que todo pecado, por maior que seja, pode ser lavado, purificando-se o pecador com os 5 produtos dela. Sexta, o mesmo conceito de purificação absoluta pela vaca é visto na Surata 2ª do Corão, quase inteiramente consagrada a ela. Sétima, o sacrifício da vaca e da bezerra, em ódio simbólico, é claro, as religiões arianas da vaca, constitui a base fundamental de todo o cerimonial religioso que lemos no Pentateuco, especialmente o relativo à iniciação dos levitas ou sacerdotes. Êxodo, Xics e Números, 19. Oitava, esse mesmo sacrifício é preservado hoje em todos os povos tocados pelo semitismo, como o marroquino, e esse mesmo constitui a raiz ocultista de nossas bárbaras e inabolíveis corridas de touros. Nona, vemos, enfim, alusões mais ou menos diretas à vaca e à bezerra sagrada em todas as etimologias vaqueiras consignadas nos 2 primeiros volumes desta biblioteca, e igualmente na vaca astral dos sadus ou saduceus hindustânicos, no boieiro celeste de nossa astronomia, na vaca a qual se alude tão estranhamente em múltiplas passagens de As Mil e Uma Noites, no touro de São Marcos e na vaca do Portal de Belém, nas vacas do Sol e bois de Gerião, culto iniciático atlante que se diz ter sido roubado por Hércules, na bezerra de Paroadi, nas vacas de Faraó, no bosque grego, latino e ibérico, na Cabeá do Corão, na vaca do Manava Dharma Shastra, no boi do Mahadeva, no bezerro de ouro de Arão, no touro de Ormuzd, e, enfim, onde quer que haja uma religião. Ou seja, onde quer que haja homens. Tal é, portanto, nosso amável bisonte de Altamira, um respeitável boi Apis mais de quantos no mundo tem sido, apesar dos escrúpulos de nossos paleontólogos do osso fóssil de Cantábria ou de Aquitânia, não do osso tradição, que ainda não podem roer, pelo visto. Voltemos à interrompida iniciação troglodita de nossos antigos paleolíticos. Deixamos nosso neófito desmaiado e sem sentido, devido às terríveis provas da terra, da água, do ar e do fogo, passando por alto outra prova relativa à mulher, não menos terrível. Desdobrado, em termos técnicos seja dito, o candidato, assim como seu corpo astral se desdobra do físico com cloroforme e outros hipnóticos, seu astral ou seu duplo era conduzido à parte mais profunda e secreta da caverna iniciática, ao camarim ou aditia onde hoje encontramos as pinturas. Ali, por meio de magia, era-lhe apresentada uma dessas cenas de visão astral, que quem, como eu, a esteve, nunca chega a esquecer, pois são mais fiel reflexo do Valhalla nórdico, do Amenti egípcio, do Devash hindu, do céu de Indra, do paraíso de Maomé, em plena luz astral e, é claro, sem artifícios sensuais. Tais cenas de magia, além disso, eram de tal forma impressas no cérebro físico do candidato que, para não as perder, mais de uma vez tentou reproduzi-las ali mesmo. Por isso as rochas que hoje ostentam tais apontamentos pictóricos ou estilizados, à maneira dos que os artistas fazem no local, nos são apresentadas com essa justaposição sucessiva e caótica, esse traçar e apagar concatenado que se pratica, por exemplo, nas lousas de exame pelos alunos. Quem não viu, efetivamente, em tais lousas o gráfico, por exemplo, do Teorema de Pitágoras, sobre a esfumada equação de 2º grau, e sob uma ou 100 fórmulas sucessivamente traçadas e depois mal apagadas pelos alunos que foram desfilando diante delas? Pois é isso mesmo, enquanto não vem uma explicação melhor, é o que nos parecem esses esplêndidos lienzos de rocha, como o clássico da caverna de São Romão de Candamo, onde, sobre as ancas de um veado, por exemplo, cai a cabeça de um bovino, que por sua vez é meio apagado por outros e outros, até fazer da rochosa superfície uma espécie de lousa de exame, um verdadeiro palimpsesto, como aquele que fez descobrir após uma escrita monacal da Idade Média nada menos que o célebre breviário visigótico de Aniano ou o Código de Alarico. Além disso, em tais superfícies das pinturas trogloditas, por exemplo, na da caverna de São Romão, de Candamo, bem poderia se cumprir uma das leis do inconsciente ou do semiconsciente humano. Quantas vezes todos nós, sentados no banco do passeio solitário ou junto ao penhasco da praia, não desenhamos aleatoriamente sobre a areia, com a ponta do bastão ou do guarda-chuva,
caprichos, extravagâncias, tolices daquelas coisas que precisamente preocupam nossa imaginação, ou seja, o estudante de matemática, seus gráficos geométricos, o enamorado, o nome da amada, entrelaçado com o seu próprio em os mais caprichosos arabescos, o desenhista, seus apontamentos, que sempre tem algo de rupestres ou trogloditas, e o distraído, enfim, os traços mais absurdos, retos, curvos, sinuosos e de absurda concepção, de quem, entretanto, está sonhando? Por que, então, não poderia ter acontecido mesmo com o candidato à iniciação nos longos momentos angustiosos e entediantes que antecedem a todo exame? O que o desocupado desenha sobre o mármore da mesa do café, e o garoto sobre a parede branca do prédio, que ele enfeia com seus toscos e elementares rabiscos, ou o grosseiro, enfim, sobre certos lugares que é melhor não mencionar, bem pode corresponder hoje àquelas pinturas primordiais com as quais, na magia da caça, sonhava inconsciente o troglodita com caçadas como as de seus desejos, cheias de peripécias emocionantes, sem que tentasse com isso, jamais, a embrutecimento, a sugestão necromante de futuros animais a serem caçados depois. Cabras, renas, veados, ibexes, cavalos, ursos, aves, peixes, etc., puderam assim se misturar com sinais de contabilidade, com desenhos elementares do astral, como dizemos os teósofos e cabalistas, com damas em dança pré-histórica, ainda conservada na chamada dança prima das Astúrias e de inúmeros outros povos, com todo tipo de estilizações e pinturas, enfim, desde aquelas que, com um estudo sério de pictografias comparadas, passa-se insensivelmente para as runas em pontos e traços ou órgão. Craudes escandinavas e irlandesas, dos tectiformes dos atuais paleontólogos, nas tabuletas de contabilidade primitiva por quinquênios e vintênios, dedos das mãos e pés, que estudamos em tantos lugares desta biblioteca, nos célebres itinerários gráficos da peregrinação asteca que aparecem nos códices mexicanos do Anahuac, e, para não cansar mais, nos deuses mexicanos, com documentos tão eloquentes como o da célebre Pedra Tu, que digam o que quiserem nossos equivocados embora bem intencionados. Doutos, não é senão um sol como os sóis deuses do México, uma representação do divino fogo primordial, com as linhas sinuosas abaixo como em todo o simbolismo primitivo, desde o signo peixes astronômico, o nome de Maria, o mar, Ísis, Maia ou a ilusão, até a própria letra M de todos os alfabetos, que não é senão outro dos simbolismos da água, a contraparte feminina, a lua, etc., etc. Quase é certo, afirmamos, que tal Pedra Tu, por assim chamada, não é senão o deus Tubal ou Tubal, o mesmo a que nossa tradição histórica faz primeiro povoador, ou homem guia da Espanha. Por outro lado, em caçadas e danças como as mencionadas, não há por que não ver um efetivo precedente, por exemplo, das correrias astrais de Diana pelos bosques celestes ou ginas do mito mediterrâneo, aquelas caçadas sem fim, aquelas bacanais em que a deusa se enamorava de seus eleitos e matava seus contraditores e rivais, os Endymion, os Narcisos, os pastores, em cadeia de mitos após mitos, verdadeiramente inacabável. Por tudo isso e muito mais, que caberia em um grosso livro, mas não no breve capítulo presente, há direito de esperar que nossos sábios, deixando de lado seu conhecido e injusto preconceito ao falso tradição, que só podem mostrar nossos estudos teosóficos de religiões comparadas, adentrem de pleno no estudo oriental, onde tem as chaves indispensáveis para formar um juízo completo acerca do que ignoram e buscam com tão péssima orientação quanto bons desejos. Fim deste capítulo.